Olá pessoal, continuando o nosso estudo, hoje nós vamos comentar sobre o capítulo 7 e 8 de Atos, seguindo a nossa sequência de leitura da Bíblia. Antes de tudo, se você não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, marca lá o sininho para receber a notificação dos vídeos que estiverem sendo postados diariamente, para que nós possamos acompanhar a leitura da Bíblia de forma sequencial. E no final você diz lá se gostou ou não gostou e faz os seus comentários. Então, como eu disse, hoje nós vamos continuar seguindo, comentando sobre o capítulo 7 e 8 de Atos. Lá ontem nós terminamos o nosso comentário e a nossa leitura bíblica, vendo que Estevão estava pregando o evangelho para os judeus helenistas que não conseguiam contrapor a ele. Os judeus helenistas tinham muito orgulho da sua capacidade intelectual. E eles não conseguiam se contrapor a Filipe, então eles armaram para Filipe por inveja e começaram a falar um monte de mentiras e denunciar Filipe com mentira, dando falso testemunho, dizendo que Filipe estava pregando que Jesus ia acabar com as tradições e com o tempo. E aí reuniu o conselho, a Suprema Corte dos Judeus reuniram para perguntar para Filipe, é assim mesmo? E Filipe começou a contar a história toda do povo de Israel. Começou principiando lá em Abraão e tocando na ferida dos judeus. Lá, Abraão, ele saiu da sua terra por uma promessa de Deus. Ele não viu, ele não sabia para onde ir. Deus mandou ele sair da tua terra e da tua parentela. E Abraão saiu por fé, peregrinou numa terra e ele peregrinou por essa terra toda e nunca viu a promessa que Deus lhe havia feito, que aquela terra seria da sua descendência. Ele mesmo nunca viu isso. E Estevão citou isso, dizendo, olha, tudo que Abraão recebeu foi pela fé. É preciso que vocês compreendam que a palavra de Deus é viva e verdadeira. E ela se alcança não com a razão, ela se alcança com a fé. E Abraão creu em Deus e contra toda razão ele saiu da sua terra e foi habitar em Canaã. Morreu e não viu realizado isso. A sua descendência foi para o Egito. Deus no Egito levantou um homem, um profeta, Moisés, que ele viu e que Deus viu graça e achou graça em Moisés. Engraçado que o texto fala que Deus viu beleza em Moisés. Vocês podem provar que vocês vão achar. E Deus, no momento em que Moisés estava com a sua vida arriscada e foi escondido na casa da sua família por 3 meses, eles não conseguiram mais guardar Moisés, esconder Moisés, botaram no rio, né? E Estevão fala, ele foi adotado pela filha de Faraó e criado na sabedoria, toda a sabedoria dos egípcios. 40 anos depois, quando Moisés já tinha 40 anos, ele imbuído, a Bíblia fala, olha, ele estava imbuído da visão de que ele foi chamado para ser o libertador de Israel. Isso é importante a gente entender. Moisés já tinha essa consciência. Ele foi lá tentar defender um judeu que estava sendo espancado lá por um egípcio. Foi lá e matou o egípcio. No dia seguinte, ele voltando, achando que o povo ia compreender que ele foi chamado por Deus para ser o salvador e o libertador do povo, foi tentar apartar uma briga entre 2 judeus, que aí jogaram na cara dele. Quem te constituiu o juiz entre nós, né? De forma que ele ficou com medo, porque eles rejeitaram Moisés. A Bíblia fala que eles rejeitaram a Moisés, o seu chamado, e Moisés fugiu. Aí, 40 anos depois, Deus apareceu a Moisés na sarça ardente. Isso Estevão falando, né? Isso é o discurso de Estevão. Observe que o discurso de Estevão para a Suprema Corte, lá, o Supremo Concílio dos judeus, estava falando, contando a história deles na visão espiritual, na visão de Deus. Porque lembra que quando eles olharam para Estevão, no capítulo anterior, antes de Estevão falar, eles viram o anjo de Deus. E Estevão estava falando cheio do Espírito Santo. Então ele começou a falar, olha, vocês precisam enxergar como Deus enxerga. E ele falou, olha, Moisés foi chamado por mim, ele sabia que ele estava sendo chamado por mim. Primeiro ponto, ele foi rejeitado pelos judeus logo que ele chegou lá, de bate pronto. 40 anos depois ele estava na sarça ardente, Deus falou com ele. Ele foi chamado e foi se libertar um pouco de Israel. E durante 40 anos eles ficaram no deserto, porque o coração deles estava duro para receber a palavra de Deus. E aí veio a rejeição de novo. Quando Moisés sobe do Monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele se demora. E o povo vira para Arão e fala,
que aconteceu com esse Moisés que nos tirou da terra do Egito? Faz para a gente um bezerro de ouro aí, para que nos conduzir de volta para o Egito. E aí, que Estevão fala? Durante todo esse tempo, ainda que eles continuassem seguindo Moisés, o coração deles estava como que figuradamente de volta para o Egito. E eles o tempo inteiro rejeitaram Moisés. E o que o texto, que no discurso, Estevão vai mostrando? Que ainda que eles adorassem a Deus com a boca, de fato o coração deles tinha voltado para o Egito. Estava todo ele ainda voltado para os deuses pagãos. A Bíblia chega a ponto de citar que Estevão no discurso cita os textos proféticos, dizendo que no fundo eles serviam, era Moloque, aquele mesmo que sacrificava crianças, e a deusa Renfã, né? Então ele fala isso: o coração de vocês nunca esteve com Deus. O coração de vocês e dos pais de vocês sempre esteve voltados, ainda que figuradamente, no Egito. Logo depois ele fala sobre Davi. É uma forma que ele usou para se defender de que ele estava falando que ele ia destruir o templo e acabar com o templo, que a pregação de Jesus era essa. Porque ele fala que Davi chegou diante de Deus e falou: eu quero fazer um lugar para a sua habitação. Então ele estava dizendo: olha, o templo foi feito por Davi, esse mesmo de qual a descendência do Senhor veio. E ele mostrou, e foi mostrando para eles que não tinha nada daquela história dele acabar com o templo e tudo mais tal. E ele falou mais, aí ele pegou mais no pé ainda. E esse Davi, que disse que Deus não mora em lugares feitos por mãos humanas, dizendo para eles: ainda que o templo que vocês adoram seja muito bonito e bacana, Deus quer mais do que isso. Deus quer o coração de vocês. Deus quer que vocês sirvam a Ele de coração. Logo depois, Estevão cita os profetas, dizendo: esses profetas que anunciaram Jesus, e vocês, e os pais de vocês os mataram, são estes que vocês estão seguindo o caminho. Nessa hora, Estevão estava claramente dizendo para eles: olha, vocês rejeitaram Jesus o tempo inteiro. É tempo de vocês observarem e olharem que esse Jesus que vocês mataram é o Senhor e Salvador. Mas ao invés deles se converterem através da pregação de Estevão, eles ficaram com raiva, a ponto, uma raiva tão grande, que a Bíblia fala que eles rangiam os dentes. Eles de tal forma ficaram com raiva que, quando Estevão olhou para aquilo, ele viu os céus abertos e Jesus ao lado, na glória de Deus, e Jesus ao lado do Pai, né, à direita do Pai. E Estevão falou isso. Nessa hora eles tomaram Estevão com tanta raiva, levaram ele fora da cidade e o apedrejaram. Antes de morrer, Estevão disse para eles: Estevão disse para eles assim: Pai, perdoa-lhes, porque esse pecado não caia sobre eles. Interessante que ao ladinho deles estava Saulo, né, que futuramente foi mudado para Paulo, e por causa dessa oração, eu vejo, né, tem um mistério aí nessa oração de Estevão para permitir com que o ministério de Paulo seguisse à frente. Nós vamos ter a oportunidade de falar isso mais à frente depois. Logo depois, lembra que Jesus falou assim: ide por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A segunda parte do mandato de Jesus começa a se realizar agora, quando Saulo, que estava ali, promove uma perseguição à igreja, né? Aquele jovem que estava ali, Saulo, ele começa a perseguir a igreja se espalha. Só ficam os apóstolos de Jerusalém. Um dos diáconos que foi eleito junto com Estevão, Filipe, não é o Filipe apóstolo, é o Filipe diácono. Ele foi até Samaria e começou a pregar o evangelho em Samaria, fazendo com que a segunda parte, né, do chamado de Jesus se cumprisse: Jerusalém, Judéia, Samaria. E Filipe começou a pregar o evangelho, começou a acontecer milagres, e as pessoas começaram a se converter em Samaria, a ponto de terem que chamar os apóstolos. E ali em Samaria houve a manifestação do Espírito Santo com a imposição de mãos. Aconteceu um fato que um dos convertidos achou que poderia receber esse poder por dinheiro, e foi repreendido por Pedro e João. Vocês observam que Filipe não impôs as mãos para eles receberem o Espírito Santo. Eles chamaram Pedro e João para que eles recebessem o Espírito Santo. Logo depois, Filipe foi levado pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho à terceira. Lembra que eu falei para vocês? Jesus disse, né? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí Filipe é levado pelo Espírito Santo até uma estrada que vai de Jerusalém para Gaza, prega para um etíope.
o etíope se converte. E aí começa a igreja a se espalhar por toda a terra. Deus tem nos chamado para isso, para pregar este evangelho, pregar em nome de Jesus. E muito mais ainda, Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele íntimo, e não baseado em regras religiosas, mas um relacionamento íntimo com Ele. Deus abençoe e possa nos acrescentar essa palavra.